Olá, seja bem-vindo, Cidade Alerta. Tá começando. Celso, boa tarde. Boa tarde. Muito e bom com muita coisa boa hoje, né? Vamos direto para o nosso helicóptero sobrevoando São Paulo. É notícia urgente que acaba de chegar. Alô, Brasil. A gente acompanha todos os dias as buscas pelo corpo do soldado da Polícia Militar Rodoviária Patrocínio. As imagens que você acompanha agora são do helicóptero da Record TV sobrevoando a região onde há grandes indícios de que esse corpo possa ser do soldado. A gente vai conversar ao vivo com a Tainara Figueiredo, a nossa competente jornalista que acompanha de perto esse caso, e é ela quem tem as principais informações pra gente a partir de agora. Tainara. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta neste sábado. Olha, um corpo foi encontrado, como você mesmo disse, tem nem 30 minutos. A gente vê uma movimentação muito grande, uma expectativa muito grande para saber se esse corpo é do policial, o soldado Patrocínio, desaparecido desde o último fim de semana. Hoje completaria, então, uma semana, desse desaparecimento. Tudo encaminha para o desfecho trágico, infelizmente, Matheus. Nós estamos aqui num terreno, numa área de mata, um pouco distante do local onde essa operação está acontecendo neste momento, mas a gente consegue aproximar a imagem e mostrar para vocês onde estão os policiais, onde uma retroescavadeira estava há pouco, onde esse corpo foi encontrado, Ainda não se tem a identificação, a informação ainda não foi divulgada pelos policiais, mas a gente acompanha agora, olha só, uma movimentação dos agentes da Polícia Civil, dos profissionais que estavam trabalhando, estavam cavando, toda essa terra ao longo da semana. Essas buscas começaram no início da semana e perduraram aí durante todos esses dias, até que hoje, então, um corpo encontrado. A gente ouve a todo momento as viaturas da polícia. A informação que nós recebemos é que várias viaturas, vários policiais, um efetivo realmente grande está vindo para cá, se deslocando para cá neste momento. Nós chegamos aqui, Matheus, por volta das 3 horas da tarde e chamou muito a nossa atenção porque o local onde o acesso para esse local onde estavam acontecendo as buscas estava bloqueado para a imprensa. Durante a semana, as equipes de reportagem puderam acessar esse local, mas assim que nós chegamos, nós tivemos a entrada impedida. E isso já chamou muito a nossa atenção. Então, nós deslocamos até esse terreno onde nós estamos agora, para que a gente pudesse acompanhar, mesmo que distante, esse trabalho. E nesse momento, Matheus, só te contando como é que aconteceu esse bastidor, nós observamos que a retroescavadeira estava parada, e os profissionais todos se abaixando e olhando e muito curiosos. Então a gente já ficou apreensivo, já se levantou essa suspeita de que um corpo poderia ter sido encontrado. Nós vamos logo em seguida para o local onde as viaturas estão concentradas e chegou a confirmação, então, que esse corpo foi encontrado, Matheus. Tainara, muito obrigado pelas informações. Você tem total prioridade aqui no Cidade Alerta. A gente vê imagens aéreas do helicóptero da Record, onde a gente consegue nitidamente acompanhar o deslocamento dos bombeiros e também da Polícia Militar e da Polícia Civil. Na outra imagem, a gente vê centenas de viaturas divididas entre o patrulhamento preventivo e ostensivo e também o acompanhamento a essa mega operação para poder prender criminosos envolvidos na morte do soldado Patrocínio. Celso. E essa perícia aí no corpo, vai ser feita através de DNA, todo mundo sabe disso, ou da arcada dentária, Eles procuram, nesses casos aí, o dentista da pessoa que foi encontrada, e aí eles fazem um levantamento com os laudos que o dentista tem, com o prontuário que o dentista tem, e aí eles conseguem descobrir se realmente é o corpo ou não do nosso policial, que nós estamos até uma semana aí esperando o resultado disso. A gente consegue acompanhar, temos aí a imagem do nosso Motolink, imagem ao vivo também do helicóptero. Tainara, a notícia é com você. É a mesma. É a mesma. Vamos restabelecer o contato aqui com a Tainara. Assim que a gente tiver o áudio,
Assim que você me ouvir, Tainara, você sinaliza, eu volto aí então para Heliópolis, porque a prioridade é com você. Eu dizia aqui nos bastidores, eu e o Celso aqui, né? O tanto quanto a polícia tem trabalhado, tem se empenhado para encontrar o corpo do soldado Patrocínio. E que o delegado disse que as características são muito semelhantes. A Tainara segue ao vivo, Tainara Figueiredo está acompanhando esse caso e a gente volta a falar com ela agora. Oi, Matheus. Olha, uma informação que chega agora para a gente é que a calça é a mesma, muito parecida, muito semelhante à calça que o soldado Patrocínio usava no dia do desaparecimento. Uma informação de momento que chega agora para a gente. Esse corpo que foi encontrado aqui no local estaria vestido com uma calça semelhante, muito parecida com a calça do policial desaparecido. A gente vê uma movimentação muito grande, helicópteros, comboios da Polícia Militar, da Polícia Civil, que se deslocam para esse local neste momento para acompanhar a perícia, a retirada desse corpo do local onde foi encontrado. Essa mata, né? Nessa mata onde nós estamos, um amontoado de terra, um trabalho que estava sendo feito desde o início da semana. Eles estavam cavando à procura. E agora essa confirmação de um corpo encontrado que ainda não foi confirmado oficialmente pelas autoridades, mas chega então essa informação de que a calça é muito semelhante à calça do soldado Leandro Patrocínio, que infelizmente tudo indica foi sequestrado e executado no último fim de semana. Matheus. A polícia tem que agir do começo ao fim para identificar quem fez isso, porque se isso não acontece, vira uma prática, começa a matar policial atrás do outro aí. Você vê a situação do Rio de Janeiro como é. Então aqui em São Paulo a gente não pode permitir que isso aconteça, a polícia tem que ir atrás, tem que achar quem foram os autores para impedir que essas coisas continuem acontecendo. É lamentável, né? São duas as possibilidades iniciais de investigação. Que o soldado Patrocínio estava nesse bar, na comunidade de Heliópolis, e teria presumido, né? Os bandidos teriam presumido que ele estaria ali fazendo alguma investigação, ou então que ele pudesse ter se desentendido com alguém e feito então a revelação de que ele seria policial militar, né? As possibilidades relacionadas ao desaparecimento do corpo, uma delas seria de que os autores desse crime, desse homicídio, teriam descartado esse corpo em uma caçamba de lixo, ou então que eles, já de maneira indicativa, teriam enterrado o corpo. As buscas, então, a princípio, cessam, já que nós temos preliminarmente a informação principal de que a calça seria a mesma de que o soldado estava usando. Tainara. Matheus, as investigações elas continuam, né? Estão sendo coordenadas pelo DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, pela 5ª Delegacia do DHPP. E ontem foram expedidos os mandados de prisão de 2 pessoas que foram identificadas, né? No cativeiro, os peritos identificaram, localizaram ali impressões digitais e conseguiram identificar 2 pessoas que já tiveram a prisão preventiva decretada pela polícia. Uma pessoa, inclusive, ontem chegou a ser detida, a ser levada para o DHPP, prestou o depoimento por algumas horas, mas logo em seguida foi liberada. A informação é que seriam 4 suspeitos que estariam envolvidos no desaparecimento do policial. Mas então, 2 prisões já foram decretadas, as equipes estão nas ruas aí, não medindo esforços para tentar localizar, prender esses responsáveis e darem então uma resposta aí para todo mundo sobre o que aconteceu com esse policial. A gente continua aqui acompanhando, olha só, o trabalho dos policiais no local onde esse corpo foi encontrado. A gente não sabe ainda em quais condições, se já se sabe, se é possível saber ali a causa da morte. A gente sabe que já tem muito tempo, se vier a confirmar que o corpo de fato é do policial, já se tem muito tempo, né? Preciso saber quando esse assassinato, essa execução teria então acontecido, como aconteceu. A gente sabe que isso é um trabalho que leva um pouco de tempo, é uma perícia que demora, os laudos demoram um pouco e dependendo também do estado, né, de decomposição desse corpo. Se essa execução aconteceu na data do desaparecimento, que foi no último sábado, pela nossa experiência, né,
né, a gente, do acompanhamento, né, do noticiário, a gente sabe que pode demorar um pouco nessa identificação. Mas já tem essa confirmação, então, da calça, né, da calça que seria semelhante, a calça parecida a que o policial usava no dia que ele desapareceu, no dia que ele veio até a comunidade de Heliópolis, que teria, então, ido até uma casa noturna, passado também por um bar, informações que foram investigadas pela polícia, pistas que auxiliaram também nessa investigação. O último sinal do telefone do policial foi aqui nessa área onde nós estamos, Matheus. Por isso, as buscas se concentraram nesse local. Cães farejadores também foram utilizados nesse trabalho, foram muito importantes, né, para identificação desse corpo, localização desse corpo que foi encontrado agora no início da tarde, viu? Eu diria entre 3h30 e 4 horas da tarde veio a confirmação do corpo encontrado. Como eu disse anteriormente, quando nós chegamos, a gente já percebeu que o clima estava diferente por aqui. A nossa entrada foi barrada no local onde as buscas acontecem, nessa área de mata. Nós precisamos, então, buscar um acesso alternativo, que é esse local onde nós estamos. A gente vê com uma certa distância, bem aqui onde eu estou tem um barranco logo embaixo, uma área de mata bem extensa, mata fechada. E logo no fundo vocês conseguem acompanhar aí pelas imagens e também pelo helicóptero esse amontoado de terra onde o corpo foi encontrado. Vários policiais estão se deslocando para cá agora, vai ser feita uma perícia, esse corpo vai ser retirado. E a gente espera que logo, em breve, a gente tenha a confirmação oficial da polícia, se é ou não o corpo do policial Leandro Patrocínio. Matheus. A gente continua, então, acompanhando. Agora, sabe o que entristece, Celso? É que hoje, no crime organizado, o integrante que mata, que extermina a vida de um policial, ele ganha méritos dentro da organização criminosa. Infelizmente. Só que isso não pode virar uma prática aqui em São Paulo. Nenhum. Então, por isso, a polícia tem que agir com firmeza, tempo todo atrás do resultado, que é encontrar o corpo e os assassinos. E a justiça tem que fazer o seu papel, porque se isso não acontecer, vira, como eu te disse anteriormente, vira uma prática. Os policiais começam a ser perseguidos na sua ida para casa, na saída ao trabalho, quando eles estão sozinhos, mais vulneráveis. E a gente vai ver situações como essa acontecendo o tempo todo. Por isso a polícia tem que dar satisfação à sociedade e à própria corporação para que essas coisas não continuem acontecendo. Bom, os indícios são muito fortes, levam a gente precocemente a acreditar que se trata do corpo do soldado Patrocínio, mesmo porque o próprio delegado agora informou a nossa direção aqui de jornalismo de que os indícios de que o corpo tem as mesmas características, a peça de roupa também reforça essa ideia de que seria do soldado Leandro Patrocínio, mas basta alguns instantes para que a confirmação oficial então chegue, para que a gente possa então seguramente fazer a revelação de que o corpo encontrado se trata realmente do soldado Leandro Patrocínio. Uma tristeza para todo mundo. Uma tristeza para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, né? Situações como essa mostram a vulnerabilidade, né, do policial quando está sozinho. E é importante que o policial, às vezes, você sabe muito bem que tem polícia que seca a roupa atrás da geladeira e não expõe publicamente para não dizer que é policial, dependendo da região que ele mora, né? Vai para o trabalho à paisana, volta do trabalho à paisana, ninguém sabe na comunidade onde ele trabalha. Por isso, Matheus, é que o Estado tem que patrocinar para esses policiais moradia. Moradia em locais, como já aconteceu anteriormente, antigamente existia isso, na década de 60 e 70, os policiais tinham prédios construídos pelo poder público para a moradia desses policiais, para que eles não se misturassem com as comunidades, nada contra as comunidades, muito pelo contrário. Mas o problema é que onde o crime organizado se instala, o policial não pode morar, porque ele fica vulnerável, né? E você veja que o policial ganha tão mal que ele precisa ter um bico,
ele precisa trabalhar o tempo todo na porta de um supermercado, na porta de uma rede de farmácias e drogarias, ou fazendo outros trabalhos, para poder sobreviver. Quer dizer, e se ele não fizer isso, ele não tem como pagar o aluguel. Ele não consegue pagar a prestação do carro dele. Então nós temos o sistema nosso, né, policial vulnerável por conta do mau pagamento, dos maus salários. E diga-se de passagem, aqui em São Paulo é o segundo pior salário do Brasil para a polícia. O segundo pior salário do Brasil para a polícia. E aí a gente vê situações como essa. Inadmissível se tratando da maior metrópole da América Latina. A gente está com a imagem ao vivo do nosso helicóptero, essa do lado direito que você está vendo. E a gente volta a falar com a Tainara. Segue ao vivo com a gente porque ela também tem outras informações. Tainara. Uma expectativa muito grande por aqui, um clima também de tensão, né, Matheus? Porque desde o último sábado, então, que as equipes, tanto da polícia, ele que é um policial muito querido, né, pelos colegas de trabalho, todo mundo mobilizado, né, durante toda a semana para tentar encontrar pistas, para tentar saber do paradeiro do policial, não só a Polícia Civil, né, pelo DHPP, como os policiais militares também auxiliaram durante todo esse processo, a tropa de choque, enfim, uma mobilização muito grande das equipes de reportagem também que acompanharam, né, esse trabalho ao longo da semana. Infelizmente, tudo encaminhava, né, para um corpo encontrado, porque tudo indica, né, com base nas investigações, nas pistas que foram encontradas, nas informações que chegaram pelo trabalho da polícia, através do trabalho impecável da polícia ao longo da semana, tudo encaminhava para um sequestro e para uma execução, infelizmente. Um corpo, então, agora encontrado, não se tem a confirmação oficial ainda, é importante reforçar isso, mas as características, os detalhes preliminares identificados por toda a equipe que está logo ali no fundo, logo ali nesse amontoado de terra, né? Tudo leva a crer que seja, sim, o policial Leandro Patrocínio, que tem 30 anos, tinha 30 anos, enfim, a gente não sabe nem como colocar ainda, porque não há a confirmação. Mas ele entraria no trabalho, né, que estava lotado em São Bernardo do Campo, entraria no trabalho por volta de 5 horas da manhã. A última vez que ele foi visto foi numa estação do metrô, câmeras de segurança indicaram isso para a polícia. A polícia também conseguiu localizar pelo menos 2 locais que ele teria passado, né, num bar onde ele gastou cerca de R$12 e também nessa casa noturna, Elipa Lounge, no centro, no miolinho de Heliópolis, onde ele teria passado. Nossa equipe de reportagem, ontem a Liliane Nascimento esteve conversando com o dono dessa casa noturna e ele disse que não sabe confirmar, não poderia confirmar se ele de fato esteve nessa boate, nessa casa noturna. Reforçou que a revista, né, de todas as pessoas que entram ali naquele local e que não poderia auxiliar com essas investigações, mas disse que o HD foi coletado, né, pela polícia para que essas imagens sejam analisadas e a polícia possa conseguir chegar ao que aconteceu com o policial, né? Se ele estava acompanhado com alguém, se houve algum desentendimento ou alguma briga ali no local que possa explicar o que aconteceu, o que, se vier, né, a confirmar que ele de fato, esse corpo encontrado aqui, infelizmente, uma notícia muito triste, Matheus. A gente está acompanhando, olha, a chegada da tropa de choque, a comunidade Heliópolis, aqui em São Paulo, tomada de viaturas policiais e de homens da polícia empenhados em encontrar os integrantes que participaram direta e indiretamente na morte do soldado Leandro Patrocínio. Você está vendo a imagem ao vivo do lado direito. Do lado esquerdo nós temos o nosso Motolink. Diz para mim quem é que está lá no nosso Motolink, Mateus, porque a gente tem que valorizar o trabalho também desse pessoal que trabalha diariamente para trazer a notícia com a agilidade do nosso jeito Record de fazer jornalismo. Matheus, você vê que a profundidade ali nas escavações é grande. Então, quem escondeu esse corpo queria realmente que não fosse encontrado, né? Não fosse encontrado. Isso mostra que, pelas características, parece ser mão do crime organizado realmente, né?
que descartou o corpo para que ele não fosse encontrado. Então, graças à inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, que estão trabalhando juntos nesse momento para a identificação dos autores desse crime, é que eles chegaram a esse corpo. Vamos esperar que realmente seja de acordo com o que já foi falado, né? E que a calça parece ser muito parecida, idêntica, né? Que a gente coloque um fim na questão da busca do corpo e depois, posteriormente, a prisão desses assassinos. A gente tem aí vários agravantes, né, envolvendo esse crime. Você vê aí que o corpo foi encontrado, então inicialmente os bombeiros cobriram o corpo, ninguém mais mexe porque qualquer vestígio ao redor do corpo pode contribuir para que a investigação encontre elementos qualitativos, para conseguir atribuir a autoria desse crime. A gente sabe que normalmente quem mata é quem enterra, né? Essa é uma das regras também das organizações criminosas. Existe sim os mentores do crime, existem os articuladores do crime e existem também aqueles que são os executores do crime. E aí a gente vê uma situação, Celso, que não é só a pena de homicídio, tem também a ocultação de cadáver. Sem dúvida que também é um agravante, não é? São agravantes, sem dúvida nenhuma. E espero que respondam com a pena máxima aí e que fiquem 30 anos mofando na cadeia. 30 anos mofando na cadeia para aprender a não praticar homicídio, não contra o policial só, mas o homicídio, eu quero até lembrar aqui, que o homicídio praticado contra policial tem um agravante também. Sim. Tem um agravante também. Nós votamos isso recentemente no Congresso Nacional, então, para que fique bem claro que matar policial tem resposta e a resposta é rápida, e que nós vamos mostrar essa resposta publicamente. Vamos conversar ao vivo por telefone com o capitão Luiz. Ele está com a gente. Capitão, muito obrigado por aceitar falar conosco aqui no Cidade Alerta, diante de uma operação gigantesca para acabar, né, com esse crime organizado na cidade de São Paulo. A gente enfrenta aí uma trágica notícia, a gente vai ao encontro de uma notícia tão triste, que é a morte do soldado Patrocínio. Eu queria que o senhor pudesse adiantar para a gente, né? Quais são as medidas que têm sido feitas, valorizando, evidentemente, o trabalho policial que tem merecido total destaque, não só da mídia, mas também de todas as pessoas da cidade de São Paulo que têm acompanhado esse trabalho incessante da polícia. Boa tarde, Matheus, e a todos que nos acompanham na Rede Record de Televisão, no Cidade Alerta. Policiamento aí, a gente tem que falar. É uma frase um tanto quanto pesada, mas dever cumprido, porque até então, aí, passados os dias, a gente tinha a previsão que provavelmente o soldado Patrocínio poderia estar morto e tudo indicava isso. A gente acabou utilizando aí todos os recursos possíveis, os cães da Guarda Civil Metropolitana nos auxiliaram, os cães do Corpo de Bombeiros, do Choque. Ontem, aí, nesse terreno da Petrobras, os cães estavam tanto quanto arredios, a gente continuou ali o trabalho no local com a escavadeira. A partir do momento que a gente conseguiu encontrar um corpo, foi feita essa escavação, a gente verificou e a partir de então a gente está aguardando a perícia da Polícia Civil, da DHPP já está também nos auxiliando muito, a Polícia Civil, e com base nisso a gente continua trabalhando na cidade, como você bem disse. A gente tem operações hoje no ABC, o crime não para, a situação de baile funk que a gente está tentando coibir por causa da pandemia. Só que é muito triste essa notícia que a gente acaba de passar para vocês agora, é um irmão de farda, e se confirmando aí que é o corpo dele, a gente tem que aguardar o trabalho da perícia, as vestimentas, as roupas dele, essa calça jeans clara, o blusão preto aí é muito parecido, muito próximo com o soldado Patrocínio, com o que ele estava vestindo quando ele foi visto aí nas câmeras adentrando a comunidade de Heliópolis. E sendo confirmado, agora a gente vai aguardar que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e principalmente a Polícia Civil, que é a polícia que vai correr atrás desses criminosos para que a gente consiga prender e todos sejam penalizados ao máximo, porque antes de ser um policial militar que morre, é um filho que mamãe e um pai perde. Então lá no Rio de Janeiro tem uma família chorando e aqui em São Paulo os policiais militares estão de luto pela morte do soldado Patrocínio, caso seja o corpo dele. A gente não cessou as buscas, a gente tinha esperança que a gente encontrasse o soldado Patrocínio com vida, mas a ideia era essa, pelo que os cachorros tinham passado, os cães farejadores tinham passado para a gente, e a gente só vai aguardar agora o serviço da perícia e, por enquanto,
com a situação de procura de corpos ali, a gente encerra no momento essa procura e esse trabalho da Polícia Militar e também de outros órgãos como a Polícia Civil e a Guarda Municipal Metropolitana, que nos auxiliaram muito, Matheus. O capitão Luiz, o Celso Russomano, tudo bem? Me diga uma coisa, isso é ponto de honra para a Polícia Civil e para a Polícia Militar encontrar esses assassinos, né, os autores desse homicídio e dar o caso por encerrado, não é? Muito prazer falar com você, Celso Russomano. Exatamente. A gente agora vai ter que, questão de honra, encontrar esses criminosos. A gente bem sabe que dentro da comunidade de Heliópolis, e você está pelas ruas, você entende muito bem disso também, que são pessoas ali, 99% pessoas de bem, mas infelizmente o tráfico de drogas, isso é um câncer no mundo e o tráfico acabou por ceifar provavelmente a vida do nosso policial militar e isso aí, ele acaba cerceando também a liberdade das pessoas que moram no local. Então a Polícia Militar, ela não está ali única e exclusivamente por causa dessa situação. A gente sempre está fazendo esses patrulhamentos, essas operações, para quê? Para dar tranquilidade para o trabalhador, para o cidadão de bem. E o policial militar, o soldado patrocínio, ele era um policial militar, um trabalhador, um cidadão de bem. E a gente vai encontrar esses criminosos com o auxílio da Polícia Civil, com o auxílio da população, que muito nos ajuda quando liga no Disque Denúncia, e a gente vai conseguir encontrar eles. E a penalidade máxima para esses criminosos, porque a gente não utiliza a mesma dosimetria que eles. Eles nos matam e a gente tem, inclusive, a gente fala num dos nossos julgamentos com o sacrifício da própria vida. E a gente vai conseguir prender eles e colocar eles aí o máximo de tempo possível atrás das grades. Ô, Celso. É importante dizer que se você fizer a denúncia, no Disque Denúncia, né, a sua identidade é preservada, você não será exposto, pode ficar tranquilo. E se você tiver alguma informação sobre esse crime, por favor, ligue para a Polícia Militar, ligue no Disque Denúncia e faça a sua denúncia. Você será preservado, você vai ajudar, né, a melhorar a cidadania do povo de São Paulo, fazendo com que nós cheguemos aos autores desse crime. Certo, capitão? Exatamente, Celso. A população ela muito nos ajuda. Para você ter uma ideia, do início do sábado para cá, a gente estava com um serviço de inteligência dentro da comunidade de Heliópolis, a Polícia Militar, a Polícia Civil nos auxiliando assim que ela entrou juntamente nessa pesquisa, nessa investigação. E para você ter uma ideia, mais precisamente há 2 dias atrás, a gente recebeu uma informação do Disque Denúncia de uma senhora que diz ter ouvido algumas pessoas falando que tinham matado um policial e jogado o corpo no terreno daqui do Alberto. Ou seja, muito desse trabalho dos cães farejadores do Corpo de Bombeiros, do pessoal da K9, da Guarda Civil Metropolitana, dos cães do choque, esse auxílio para a gente foi muito importante com esse Disque Denúncia que foi feito. Ou seja, tem a mão de um civil, de uma pessoa da população da comunidade de Heliópolis que nos ajudou a encontrar esse corpo. Então isso é muito importante. A gente trabalha para a população de São Paulo, mas ela nos auxilia muito também, Celso. Sem dúvida nenhuma. Eu sou prova disso. Na CPI do narcotráfico, nós recebemos informações a respeito do Disque Denúncia e foi isso que levou a gente a prender mais de 100 traficantes no Brasil, denunciar mais de 1.000 pessoas que estavam envolvidas com crime organizado, com o tráfico de drogas. Então é importante que você que está nos acompanhando, né, faça a sua parte também para que a gente melhore a cidadania das pessoas, a vida de nós brasileiros e paulistanos, que estamos atrás desse crime, esse crime que é o pior de todos, porque pegar um policial numa situação, no momento em que ele está de folga, é a coisa mais baixa que a gente pode encontrar dentro do mundo do crime, não é? Exatamente, Celso. Você observa que não existe uma regra, não existe uma medida para a criminalidade. O criminoso, ele por muitas vezes, ele é glamorizado em alguma série televisiva e em algumas músicas de alguns cantores. A gente não tem nada contra as partes culturais, o que quer que as pessoas sigam, mas o que elas têm que entender é que a coisa é muito matemática. O criminoso, ele é um criminoso. Então, a partir do momento que ele olhar uma pessoa com um relógio que está no pulso, uma senhora que está chegando com a bolsa, saindo de um estabelecimento bancário da Caixa Econômica, pegando um salário pequeno que seja, ou então um policial militar que se identifique, ele não vai hesitar, ele vai matar, ele vai tirar a vida da pessoa, que para eles a vida das pessoas, elas não têm peso algum, eles não têm nenhum remorso quando fazem isso. E a Polícia Militar, ela está na rua para coibir essa criminalidade. E quando isso acontece com um dos nossos,
quando acontece com o civil, a gente já sente muito, já dói muito na nossa carne, porque a gente trabalha para a população de São Paulo. E quando acontece com um dos nossos, que a gente dá a própria vida em prol da sociedade paulista, isso fica muito mais dolorido. E pode acreditar, Celso, que nesses últimos dias aí a gente estava numa angústia muito grande e hoje a nossa tristeza ela ficou muito maior. Só que a gente se sentiu um tanto quanto aliviado por encontrar o corpo do nosso policial militar, porque os familiares, eles têm o direito de velar os seus mortos. Com certeza absoluta. Olha, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui, capitão. É muito importante falar com a Polícia Militar e aí eu aproveito o ensejo para dizer, né, para o governo do Estado e para a Assembleia Legislativa, vamos melhorar o salário dos policiais militares e civis de São Paulo. São os policiais mais preparados do Brasil e um dos que menos recebe, Matheus, um dos que menos recebe. Então está precisando, governador, cuidar dos nossos policiais um pouquinho mais, porque se o policial ganhasse bem, ele não tinha que fazer bico, não tinha que se expor, estava numa situação de segurança um pouco melhor. Obrigado, capitão. A gente que agradece e fica à disposição, Celso Russomano. Boa tarde a todos, bom sábado. Muito obrigado. Nós falamos ao vivo com o capitão Luiz, atualizando aí as informações relacionadas à investigação e também à distribuição estratégica e muito eficaz que a polícia tem feito na comunidade de Heliópolis, aqui na capital, em São Paulo, na tentativa de encontrar, então, os envolvidos diretamente e também indiretamente nesse crime. Porque a gente sabe que o bandido, o criminoso, ele não age sozinho, existe toda uma facção por trás disso que, cruelmente, apoia esse tipo de execução. É lamentável, a gente acompanha isso diariamente, são vidas humanas que são exterminadas por conta de um telefone celular, por conta de um relógio, por conta de uma pequena quantidade de dinheiro, pelo simples prazer de matar. E se tratando de um policial, a gente sabe que o prazer do criminoso é ainda maior, isso tem que acabar de uma vez por todas. Então, para você que está chegando agora no Cidade Alerta, essas imagens que você acompanha ao vivo do nosso helicóptero mostram a intensa distribuição de diversas viaturas da Polícia Militar e de centenas de policiais que, de maneira muito efetiva, muito eficaz, vem trabalhando durante toda essa semana para trazer a resposta que a sociedade tanto espera, relacionada à exterminação do tráfico de drogas e também a qualidade de vida que essas pessoas merecem ter dentro de suas comunidades, tendo em vista que o crime organizado precocemente vem aí exterminando vidas humanas. Eu falo precocemente porque, assim, eles atiram primeiro sem querer saber se o cara tem ou não algum envolvimento. Recentemente a gente mostrou nem dão aqui para os policiais, né, a chance de defesa. Absolutamente nada. Né? A gente mostrou aqui, Celso, recentemente, um rapaz que simplesmente estava trabalhando na comunidade, foi morto porque acharam que ele era de uma facção rival. Então isso tem que acabar de uma vez por todas. A Tainara Figueiredo, ela está me chamando aqui porque ela também tem novas informações para poder atualizar toda essa situação que deixa toda a cidade de São Paulo de luto, principalmente as pessoas que defendem o trabalho policial como sendo essencial para garantir a nossa segurança. E eu vou além, eu exteriorizo aqui os meus sentimentos de pesar, de tristeza por conta da vida do soldado Leandro Patrocínio. Tainara, já tenho você na tela, a notícia é contigo, pode falar. Eu queria complementar o que vocês estavam dizendo, né, Matheus, sobre a questão da investigação, né? Agora é uma questão de honra para esses policiais identificarem, localizarem os responsáveis, pelo que tudo indica, a execução do soldado Patrocínio. Uma comoção muito grande aqui no local onde nós estamos, né? Os policiais estão tristes, porque por mais que tudo levasse a um desfecho trágico, ninguém gostaria de encontrar o colega de trabalho ali assassinado pelo crime organizado, né, Matheus? Então a gente sente essa tristeza em todos que estão aqui trabalhando, que se esforçaram, que se dedicaram ao longo da semana para encontrar pistas, para encontrar respostas sobre o que aconteceu com esse policial. A movimentação continua aqui. A todo momento a gente vê mais pessoas chegando, mais viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Tropa de Choque. As viaturas continuam cumprindo diligências também na comunidade de Heliópolis, nas vielas, atrás desses suspeitos, que tudo indica
são 4. Segundo informações da polícia, seriam 4 suspeitos. 2, então, já foram identificados por meio de impressões digitais encontradas no cativeiro que o policial teria ficado por um tempo. O mandado de prisão, né, já foi expedido pela justiça e agora a polícia está atrás desses suspeitos e a expectativa é que logo eles sejam encontrados. Olha só, a gente vê o trabalho ali continua porque logo mais esse corpo vai ser retirado da terra, né? A gente não sabe a profundidade, né, dessa cova, não sei se eu posso chamar assim, né, o local onde ele foi enterrado, ainda não se sabe como, em quais condições, conforme o policial nos disse, né, foi uma denúncia que foi feita, que trouxe as buscas, né, para esse local. Os cães farejadores foram muito importantes nesse trabalho, Matheus, desde o início. Inclusive, uma informação que chegou para nós há pouco é que o local onde esse corpo foi encontrado foi justamente um dos pontos onde os cães farejadores teriam sentido o odor do policial Patrocínio. Então, por isso, as buscas se concentraram neste ponto e, infelizmente, um corpo encontrado com características que podem vir a confirmar que seja, assim, do policial Patrocínio. A gente vê eles todos juntos ali agora, observando o local. É um trabalho que ainda deve demorar. O carro da perícia deve chegar aí nos próximos minutos para auxiliar nessa força-tarefa, porque é assim que a gente deve chamar, né? Uma força-tarefa, porque são muitos policiais, várias corporações envolvidas nesse trabalho. E a resposta é o que eles querem, né? Dar a resposta, explicar o que aconteceu com esse colega de trabalho, um rapaz que era muito querido e que entraria, né, para trabalhar por volta das 5 horas da manhã do domingo. No sábado, então, ele foi, tudo indica, arrebatado, não se sabe em quais condições, de que forma, foi levado a um cativeiro, de acordo com a polícia, não se sabe o que aconteceu ali. O relógio dele foi encontrado, confirmado depois, essa informação foi confirmada pela família, que identificou o relógio como sendo do policial, e todas essas pistas, então, foram cruzadas junto com as informações, com as denúncias também da população, ajudaram a polícia nessa investigação e a vir para esse local onde nós estamos, essa área de mata, onde as buscas se concentraram durante toda a semana. Foram usadas retroescavadeiras, máquinas pesadas que cavaram, que retiraram uma grande quantidade de terra. E agora, infelizmente, por volta de 4 horas da tarde, esse corpo encontrado, ainda não identificado. É importante a gente reforçar que essa identificação ainda não foi possível. Tudo indica que o corpo está em estado avançado de decomposição e esse trabalho de identificação ainda deve demorar um pouco. Vai ser levado para o Instituto Médico Legal, onde exames periciais vão ser feitos e assim os médicos legistas vão poder confirmar oficialmente, né, se é ou não o corpo do policial. A gente não sabe se essa identificação vai ser feita por DNA ou de repente por arcada dentária, mas tem essa confirmação da peça de roupa, né? Então a gente vai acompanhar aí o procedimento da polícia, como é que vai ser esse processo, mas já tem essa informação confirmada de que a calça é muito semelhante, que seria a calça que ele estaria usando no dia que desapareceu, no sábado então, Matheus.